Boa noite, a graça e a paz do Senhor, amém. Fique de pé, nós vamos orar. Pode deixar aceso, viu, seu Theo, a luz. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa noite, pelos que estão presentes, pelos que estão em casa também participando do estudo. Senhor, muito obrigado por esse dia, te agradecemos pela vida, pela saúde, agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias, pela tua graça, pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor pelas pessoas que estão aqui presentes nesse culto, os que estão em casa também participando, que o Senhor possa abençoar cada uma das nossas vidas. Nós estamos aqui e queremos hoje aprender um pouco mais da tua palavra. É uma noite de reflexão, é uma noite de estudo, e nós contamos com a iluminação do teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que possamos entender a verdade de Deus, não a nossa, mas a verdade do Senhor, através dessa palavra que nós iremos ler e estudar essa noite. Assim entregamos esse estudo nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Ô Dani, eu acho que ainda tem uma revistinha. Você pegou lá, tá bom. O Dani está chegando com a Silvana também. O Davi já estava aqui em Ribeirão. Eles estão voltando do Paraná para cá. Chegaram essa semana, né? Praticamente. Mudar dentro da cidade já é, né? Já tem os seus desafios. Eles mudaram de estado e eles estão retornando. Logo o Eliel, graças a Deus que eu lembrei. A Silvana está esperando também o nenê, o Eliel, e já está para nascer praticamente, né? Ela nem parece estar grávida, gente. E já vai nascer o Eliel agora em dezembro, né? Que está previsto. Amém. E nós vamos recebê-lo também com muita alegria. E a gente sabe que esse tempo vai ser um tempo abençoado por Deus, viu, Dani? Há um tempo para tudo. E a gente entende que é um tempo agora de paz, de reconstrução. E Deus vai abençoar vocês, tá bom? Vamos lá então, vamos para 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 1, por favor. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8, que é o texto básico que nós estaremos estudando. E a lição é a lição de número 9. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Amém. Que Deus possa falar conosco então através desse estudo essa noite. Ele vai falar sobre processos no tribunal. Não é aula de direito, mas é uma aula onde Paulo vai tentar ensinar a igreja de Corinto que muitos problemas ou litígios, confusões, brigas, desentendimentos que nós temos no nosso meio, caso específico aqui a igreja de Corinto, poderia ser resolvido aonde? Dentro da igreja. Então a gente vai entender que o tribunal humano ou a justiça humana é em último caso que nós vamos procurar.
Se temos um problema entre nós aqui, nós temos que ter pessoas sábias aqui na igreja para tentar resolver as demandas dos problemas que nós temos entre nós, tá? Agora, a gente está falando de uma carta que Paulo escreveu há muitos anos atrás. Se naquela época Paulo pediu para que houvesse ordem e para que tratassem as coisas dentro da igreja, imagine hoje. Então, se naquele tempo já tinha alguns problemas e Paulo falou, resolvam entre vocês, imagine para nós hoje no século 21, né? Então nós precisamos estar muito atentos àquilo que Paulo vai falar através da palavra e nessa questão de como nós resolvemos as dificuldades ou litígios e problemas que nós temos entre nós. O versículo-chave está aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, que diz assim: para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então esse é o texto ou versículo chave que nos ajudará aqui no estudo dessa noite, tá? Então vamos lá para a introdução. Paulo, depois de declarar a necessidade que a igreja tinha de julgar e excluir do seu meio certo membro transgressor, passou a considerar outra falta cometida pelos cristãos coríntios. Então, semana passada, a gente falou daquele homem, ou daquele jovem, que deitou com a mãe, ou melhor, com a madrasta, né, com a mulher de seu pai, e a igreja de Corinto aceitou aquilo e não disciplinou esse rapaz, né? Eles não excluíram do rol de membresia da igreja de Corinto. Então, Paulo lhe tratou isso no capítulo de número 5, e agora no capítulo de número 6, Paulo lhe vai falar do ato de levarem as suas questões aos tribunais civis, tá? E ele então fornece algumas instruções que são de valor para a igreja ainda hoje, usando de perguntas retóricas para ajudar a igreja a refletir sobre os próprios atos. Então, se no capítulo 5 ele falou que a igreja foi muito frouxa ou muito condizente com o pecado, agora no capítulo 6 ele fala assim: para resolver os problemas também entre vocês, eu não quero que vocês procurem direto a justiça humana. Eu gostaria que vocês resolvessem os litígios no meio de vocês, escolhesse uma pessoa sábia ou duas pessoas sábias para resolver esses problemas. Para tornar a aula um pouquinho mais atrativa, lembra de Moisés? Moisés, ele foi o líder de uma grande nação, de um grande povo. E lembra que Moisés, ele passava praticamente parte do seu dia inteiro resolvendo o problema, né? Jetro vê isso, ele fala: Moisés, você vai pirar, você vai ficar louco, porque de manhã até o pôr do sol você só está resolvendo o problema. Então você precisa separar líderes de 1000, de 100, de 10, e esses líderes vão prestar conta daquilo que está acontecendo no meio do povo. Mas uma coisa interessante, que Deus, através da figura de Moisés, ele estava falando quem que era o legislador? Moisés, para que as coisas fossem resolvidas entre eles, tá? No Novo Testamento, Paulo está falando exatamente isso. Eu não quero que vocês briguem na justiça humana, eu gostaria que vocês tivessem pessoas sábias, que tenham uma boa orientação e entendimento para resolver os conflitos. Gente, é tão interessante isso. Certa vez lá em Santa Cruz, a gente comprou um colchão de uma determinada marca, e aí, com poucos meses de uso, o colchão deu problema. Nós ligamos para a fábrica falou que não era culpa deles e que não ia resolver o nosso problema. E a gente foi naquelas pequenas causas. Vocês já foram naquelas pequenas causas? As pequenas causas nada mais é do que o quê? Não vai entrar com um processo judicial, é uma pequena causa. É um problema que você teve com uma empresa ou com uma pessoa, e que você não vai entrar com um processo judicial, porque vai ter que ter advogado, custo, enfim. Pequenas coisas, pequenos problemas, e nós fomos lá. E eu me lembro que o maior esforço da pessoa que faz essa conciliação é o quê? É que as duas partes se entendam. Gente, eu acredito piamente que
uma grande parte dos problemas que nós temos entre nós, a gente resolveria só conversando. Vocês concordam comigo? Muitos dos problemas que nós temos, ou é a falta de comunicação, ou excesso, né? Que daí a gente briga, esperneia, que eu quero minha justiça, eu quero meu direito, né? Hoje eu fui no Nani, a gente foi tomar um café, né, Nani? Eu falei, não, já põe no Reclame Aqui, já vamos pôr a boca no trombone aí, desse negócio dessa cápsula de café, porque é senso nosso de querer a justiça. Só que hoje Paulo está falando para que a gente possa resolver entre nós essas causas. E é isso que ele queria que a igreja de Corinto fizesse. Antes de criar um alarme, tenta resolver nas pequenas causas. Vamos chamar um ou dois numa sala e resolver e conversar e falar onde que eu posso abrir mão de uma coisa para que a gente possa se entender e caminhar juntos, né? Numa venda de alguma coisa que a gente fez, de um produto, sei lá, de qualquer coisa, resolver entre nós. E às vezes na comunicação. Enfim, quando eu conversei ali nas pequenas causas, aí a empresa aceitou a nossa proposta, a gente teve o nosso colchão de volta e se resolveu. Não precisou ir diante de juiz, aquele estresse, não precisamos. Resolvemos conversando. A empresa se recusou a conversar comigo nessa data e agora eu quero resolver o problema. E eles me deram um colchão novo, problema resolvido, né? Então, nós poderíamos fazer isso também, nos diversos problemas que nós temos no nosso meio, tá? Por quê, gente? Porque problemas acontecem, né? A gente quer que as pessoas entre nós, a gente possa, aqui a gente tem tantas profissões. Esses dias eu mudei lá de apartamento, o Rodrigo foi prestar um serviço para mim. Eu tenho prazer de chamar alguém da igreja para prestar um serviço para mim, mas e se der um problema? O que eu tenho que fazer? Ah, não, Rodrigo instalou um negócio que deu vazamento, eu já vou colocar ele na justiça. Não, Rodrigo, você pode resolver um vazamento que deu aqui na calha que você colocou? Para já, pastor. Passou lá, combinou, resolveu. Então estou falando de uma coisa pequena, mas que pode ser também uma coisa grande. Depende da maneira que nós iremos enfrentar. É isso que Paulo basicamente vai tratar no capítulo 6, do versículo 1 ao 8, tá? A segunda desordem que está aí na revistinha é o problema dos litígios entre irmãos levados aos tribunais civis. Paulo disse ser vergonhoso o fato de que os coríntios contenderam perante juízes não cristãos, e lhes mostra que a atitude deles era devida ao orgulho e à falta de percepção da condição que deveriam ter para resolver entre si as questões. E aí a pergunta é, por que não se deve levar outro cristão a um tribunal? Então, nos 3 pontos que nós estudaremos hoje, é para responder essa pergunta: por que eu não devo levar alguém ao tribunal? Ou melhor, vou até reformular essa pergunta: por que eu devo fazer o máximo para não levar um irmão no tribunal? Porque em alguns problemas ou determinados problemas pode chegar ao tribunal, só que o bom seria resolver entre nós, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, que é a incoerência. Paulo diz no versículo 1, ele diz assim: outra coisa, como vocês ousam levar um irmão ao tribunal? Se acham que foram prejudicados, faz sentido levar o caso a um tribunal que nada sabe dos caminhos de Deus, em vez de levá-lo à família da fé? Essa tradução é da Mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea, tá? Então, trocando em miúdos, o que Paulo está falando? Tenta resolver na família da fé. Aqui é uma família. Aqui a palavra de Deus fala que nós somos um corpo. Nós somos membros, mas o corpo é um só. Aqui é uma família, e a família da fé, é a família cristã. Paulo expressa então indignação com a pergunta contida nesse versículo. Ele estava surpreso pelo fato de alguém dentre os crentes coríntios pensar que poderia submeter um irmão a um juízo diante de um tribunal civil. Na cabeça de Paulo ele fala assim: por que vocês levaram essa causa diante de um juízo? Vocês poderiam ter resolvido entre vocês. Qual é uma razão, né? Eu fiquei pensando, estudando essa lição aqui, por que não levar já direto para o juiz? Alguém tem alguma justificativa assim de bate-pronto?
O que você acha, Dimas? Isso é legal. Não expõe a igreja e o cristianismo. Alguém tem alguma outra? Sim, e ele pode interpretar da maneira que ele quer. Mas eu acho que o maior problema é o que o Dimas falou. Embora isso aí também seja verdade. Porque quando eu levo uma causa que aconteceu aqui entre nós para um juiz, o que ele vai falar? Está vendo aí? Ó? Primeira coisa, se dizem cristãos, que perdoam, que amam, e agora tiveram esse problema e estão aqui, quebrando o pau, né? Uma vez a gente foi num congresso lá em Caraguatatuba, o pastor Marcos Granconato, Dimas, ele é bem sisudo, ele é advogado, e ele ainda exercia, né, a função de advogado, a profissão. Ele era pastor e advogado, e uma vez ele foi defender uma irmã da igreja, e diz que eles estão lá no meio do júri ali, discutindo, né, o processo e tal. Diz que a pessoa que lesou essa irmã falou assim: então eu vou reparar o dano pagando tanto. A irmã na hora falou: pastor, para mim tá bom. E diz que o pastor: não tá bom, e nós vamos tirar mais, e brigando. O juiz, vendo tudo aquilo, ele ouviu a mulher falando pastor. Aí ele falou assim: você como um pastor, que era para ter aqui uma conciliação, você está botando mais fogo na lenha? Ele falou: juiz, me perdoa, nós aceitamos aqui o acordo e vamos tocar o barco para frente. Enfim, gente, não precisa expor, a gente pode resolver entre nós, né? Às vezes difamação, blasfêmia, parece que não, gente, mas acontece isso, tá? Não é porque a nossa igreja é pequena que ainda não teve, ou já teve, eu não sei, que em igreja grande não aconteça. Acontece sim, né? Uma venda, uma negociação, um serviço, e aí dá desgosto e fala: eu vou acionar, e assim a coisa pode andar, e pode envergonhar o Evangelho de Cristo, tá? Então vamos lá. Aqueles que conhecem a verdadeira justiça agem com incoerência quando recorrem a homens que não a conhecem para julgar demandas contra outros irmãos. Aqui Paulo fala uma coisa que eu não gostaria que passasse desapercebido, porque nós conhecemos a justiça. E qual que é a verdadeira justiça? De Deus, não a nossa. Então, se a gente pensar entre duas pessoas que estão com desacordo, falar: Senhor, estabelece a tua justiça. Lembra, para ficar um pouquinho mais exemplificado, de Salomão, quando levaram uma criança para ele, duas mulheres dizendo: não, esse filho é meu, a outra dizendo: não, é meu. Aquela briga, nenhuma queria abrir mão do filho. Ele falou simples: pega uma espada. Ele foi um conciliador, né? Quer entrar dentro do meu ouvido essa praga do Egito. Ele falou: pega a espada, nós vamos dividir a criança no meio, uma parte fica para uma mãe, outra parte fica para outra que está dizendo que é mãe. A mãe verdadeira fez o quê? Não precisa matar, pode entregar então o meu filho para outra. Na hora, Salomão fez o quê? Ele falou assim: agora eu sei quem é a verdadeira mãe, porque a mãe quer poupar a vida do seu filho, né? Então, dá para resolver entre nós, dá para a gente conciliar entre nós problemas que nós temos no nosso meio, mas tem que ter boa vontade. Qual que é o maior pecado da igreja de Corinto? O orgulho, aquele negócio da justiça própria. Eu tentei procurar alguma coisa que falasse o problema que Paulo estava tentando tratar. Da semana passada a gente sabia o problema, que era o filho que deitou com a mulher do pai. Ele relatou. Aqui ele não fala. O que ele está condenando é que os irmãos não deveriam levar aos tribunais civis. Ele não fala o que estava havendo entre eles, mas estava havendo problemas. E eles não estavam resolvendo entre eles. Eles estavam envergonhando, né? E é isso que ele fala aqui, né? Ele diz assim: vocês acham que vocês estão prejudicando levar esse caso ao tribunal? Né? Era motivo de Paulo, né, de indignação, de vergonha. Não precisa disso. Resolva entre vocês. Não tem um ditado que os nossos avós, pais diziam? Que roupa suja se lava onde? Dentro de casa, né? Muitas coisas dá para resolver dentro de casa, não precisa levar para fora.
Mais uma vez aí, Coríntios para hoje, mais uma vez a igreja em Corinto demonstra imaturidade ao não considerar o fato de que os injustos não são salvos e não têm o discernimento espiritual que está lá em 1 Coríntios 2,14. Vamos ver esse discernimento espiritual? 1 Coríntios 2,14. Se alguém tiver em casa alguma pergunta ou aqui, a gente para tentar responder, tá? 1 Coríntios 2, versículo de número 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o que Paulo reforça aqui é que o ímpio não entende do jeito que a gente entende as coisas, né? Ou melhor, nós deveríamos ter um discernimento, entendimento diferente do que o ímpio, mas às vezes não é isso que acontece, e aí então eles iam aos tribunais, tá? Segundo ponto, por que um irmão não deve levar o outro cristão ao tribunal? Segundo, ignorância da posição. Qual que é a nossa posição? Os cristãos que levavam as demandas contra cristãos aos tribunais se esqueciam da nobreza da posição deles em Cristo. E aqui talvez é a parte mais importante que eu achei da lição, tá? Quando Cristo voltar, Ele será o juiz, mas por causa da nossa união com Ele, o apóstolo afirma que haveremos de julgar o mundo e os próprios anjos no porvir. Sabe o que Paulo está levando agora ao entendimento? Que nós somos capazes de julgar muitas coisas entre nós. Gente, ele fala uma coisa aqui que talvez passe desapercebido para você, mas ele está dizendo que nós julgaremos os anjos. E quando ele fala nós, ele está falando de mim, ele está falando de você. Mas como que nós julgaremos os anjos? Não com a nossa natureza caída, com a nossa natureza agora restaurada, com o nosso corpo glorificado, onde a verdadeira justiça de Deus vai imperar nas nossas vidas. Aqui nós ainda temos falhas. Aqui temos imperfeições, mas quando o nosso corpo for glorificado, a palavra fala que a corrupção vai sair de nós. O nosso corpo vai ser incorruptível. Sabe o que isso quer dizer? Sem corrupção, né? Jeremias fala que o nosso coração é o quê? Enganoso. Quando nós formos para a glória, o nosso coração não vai ser enganoso, porque nós assumiremos a natureza agora santa, sem mácula, sem mancha, sem corrupção, sem injustiça. Deu para entender isso? Nós julgaremos os anjos e julgaremos também o mundo. É o que Paulo está falando, pois não? Sim. Sim. Nós julgaremos o mundo, nós seremos galardoados, sim, porque nós não seremos sentenciados à morte, né? Nós receberemos a coroa da vida. Sim, sim. Deu para entender isso aqui, gente? O que Paulo está despertando na igreja? Gente, vocês estão indo para o juiz ímpio, no porvir vocês vão julgar anjos, mas não os anjos que estão na sua fase original, os anjos caídos, claro, né, gente? Que está lá em Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo, no versículo 6, que é aqueles que não preservaram o seu estado natural, que são caídos, que fala lá, e aqui está, né, em 2 Pedro 2,4, que são anjos caídos. Nós julgaremos esses anjos, e nós julgaremos o mundo também, tá? Que posição, hein, gente? Você sabia disso? Só na glória, aqui não. Aqui a gente pode ajudar na conciliação, né? Com mais que a gente tenha imperfeições, nós temos a natureza divina. E gente, vamos falar a verdade, o Espírito Santo, ele nos mostra quando a gente está errado, incomoda. Quando a gente quer mesmo agir como cristão, a gente sabe onde a gente erra, né? É como um guarda parou uma vez e falou: você sabe onde está errado? Eu falei: eu sei, não precisa me acusar nada, eu sei onde eu errei. A gente sabe.
O problema é que muitas vezes a gente não quer abrir mão do nosso orgulho. E é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Não, esse irmão vai ver agora, ele vai pagar o último centavo que ele fez contra mim. É verdade, Paulo está falando isso, tá? Portanto, eu até grifei aqui na minha apostila, portanto devemos ser capazes de dar solução aos problemas cotidianos. Gente, entre nós temos que ter capacidade para darmos soluções aos problemas cotidianos. Problema de casamento, às vezes tem litígio entre o casal, nós temos que ter sabedoria para falar, irmão, não mata a sua esposa, calma, isso aí não cabe a você, acalma o seu coração, aquieta, vai passar. O que aconteceu entre vocês? Houve os dois lados da moeda, sempre tem os dois lados, eu aprendi isso como pastor. Um vem, fala, vamos ver o outro agora. Não só no casamento, tá? Em qualquer problema que acontece entre nós. O pastor Aguiar falava que existia três relatos. A da esposa, vou falar da esposa que é mais fácil, né? Da esposa, do marido e a verdade, né? Então tem 3 relatos sempre de uma história. Tem o que a mulher vai falar, o homem vai falar e aquilo que é a verdade. E aí quando entra a verdade, gente, aí é a justiça de Deus. Aí a gente tem que se inclinar ou nos humilharmos à verdade, né? Paulo está falando que a gente tem que abrir mão para que a gente ande em paz. E é difícil, gente. Uma das maiores dificuldades nossa é abrir mão da nossa razão. Por que a gente tem problema na igreja, no casamento, seja onde for no trabalho? Porque a gente não quer abrir mão da nossa razão. Quem dirige aqui no trânsito de Ribeirão? Quem dirige? Vocês dirigem, né? A gente tenta, né? Mas quando acontece alguma coisa no trânsito, você assume os seus erros? É difícil, né, da gente assumir. Eu estava vindo para cá, só para exemplificar um pouquinho. Eu estava vindo para cá, a Ana tem que entrar às 7 horas no Senac, então você vem naquela tensão. Aí parece que entra ônibus, carroça, tudo na frente, tá bom. Aí a gente estava subindo ali o balão, a rotatória da 13 de maio, que ficou uma bênção ali também, puseram a árvore de Natal inteira ali, semáforo para parar o trânsito, enfim. Tinha um cara na minha frente, que estava naquela neura para passar, e naquele nervoso, e ele falou assim, sai do celular, gritando para o outro sair do celular, porque ele queria passar, e ele vai acelerando, eu falei, vai bater, vai dar briga, vai dar uma treta aqui, né? E eu longe ali falando, vamos ver o que vai dar, né? Só que ele ficou tão entretido com o outro que estava no celular, que ele deu seta para a direita e entrou na esquerda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Por causa do orgulho. A gente às vezes não resolve os problemas entre nós por causa do orgulho. Aí a gente quer levar o irmão no pau, a gente quer prejudicar, a gente quer, agora ele vai pagar tudo que ele fez contra mim. Orgulho, né? Às vezes você errou, que nem esse cara, ele estava errado e brigando com o outro, porque também o outro estava errado. E eu falei, deixa eu ficar quieto, porque senão eu vou ser o terceiro a errar na história. Deixa, tá 6 minutos ainda para chegar na escola. Mas deu para entender, gente? Orgulho. A igreja de Corinto tinha dificuldade de assumir isso. E aí, vamos resolver as tretas então, lá no tribunal, porque entre nós não vai dar acordo. Pior coisa é não dar acordo, gente. Pior coisa é não dar acordo. Não é preciso sair do âmbito da igreja para conseguir o parecer de alguém que seja imparcial. Sempre tem alguém imparcial, que não está no calor do sentimento, da emoção. Tem alguém imparcial. Procure essa pessoa, sensata. Não procure gente que vai riscar fósforo, vai tacar mais combustível naquilo que já está pegando fogo. Procure pessoas sábias, que tenham controle, domínio próprio, que seja imparcial naquilo que você está passando, ou a dificuldade que você está tendo com alguém. É melhor proceder assim do que escolher como juízes a homens que a congregação não reconhece quanto ao discernimento espiritual. Alguma dúvida aqui na ignorância da posição? Então nós temos uma posição em Cristo. Entre nós somos capazes de resolver os litígios, os problemas que nós temos entre nós. Não resolveu aqui, aí é uma outra coisa.
aí você pode acionar uma justiça, tudo, mas vamos tentar primeiro aqui. Vamos resolver entre nós. Vamos lavar a roupa suja dentro da nossa casa. Lavou, limpou? Vamos tocar então agora a vida adiante, tá bom? Terceiro, é o desprezo, na verdade tem 4, né? A gente já está no terceiro. Desprezo pela sabedoria. Os coríntios se orgulhavam da sabedoria deles. Por isso o apóstolo lhes perguntou se não havia entre eles um sábio que pudesse julgar as questões. Paulo aqui está falando, vocês falam que vocês são tão sábios e não tem um no meio de vocês para resolver o problema? Paulo aqui está dando uma cutucada. Tem tanta gente, né, sábia entre vocês, não tem um. Paulo indagou se não se encontrava no seio da igreja pelo menos um irmão capaz de ajudar a tomar uma decisão ou encontrar uma solução amigável no conflito entre os irmãos. Paulo aqui apela dizendo, gente, não é possível que vocês não tenham nenhum sábio no meio de vocês para resolver um problema. Não é possível. Vocês estão levando já para o tribunal, não precisa, né? O autor da revista ele fala, certamente havia, mas o orgulho e o espírito litigioso de briga impediam que eles resolvessem os problemas entre eles. Então mais uma vez entra a palavra aqui, orgulho, ou espírito litigioso, aquele espírito que não quer paz. Tem gente que é assim, gosta de briga, né? Gente, eu estou há 15 anos na igreja, tem gente que gosta de briga. Tem gente que paga para não entrar, mas tem gente que não precisa nem pagar, ele já entra já de voadora já, que gosta de briga. Espírito litigioso, ele quer ver o circo pegar fogo e filmar, se possível, falando, aqui ó, tá vendo aí, pegou fogo, eu sabia que ia acontecer isso. Tem gente assim, infelizmente no nosso meio. Mas o que Paulo está falando é para que a gente ache entre nós, os sábios, pessoas que são conciliadoras para nós resolvermos os nossos problemas, tá? E eu vou falar com autoridade, existe muita gente boa no nosso meio, capaz de resolver muitos dos problemas que eu e você enfrentamos no nosso dia a dia. Principalmente, né, os problemas que ocorrem entre nós, aqui dentro da igreja. Então, 2 coisas, que a gente possa abrir mão do nosso orgulho e muitas vezes desse espírito litigioso, que quer briga, né? Abaixa a guarda. Quando Jesus recebe aquela mulher que foi pega em adultério, ele foi tão calmo para trazer a conciliação daquele fato, que as pessoas vieram que, como a gente usa na expressão do dia de hoje, né, com sangue nos olhos, dizendo, Jesus, a lei fala que essa mulher tem que ser apedrejada, o senhor vai fazer o que diante disso? E a palavra fala que Jesus continua escrevendo na areia. Indagam de novo ele fala, vamos resolver então isso de forma sábia? Aquele que não tem pecado então começa a apedrejar essa mulher. Ali ele fez uma conciliação, porque na lei falava o quê? Pedra, morte. Jesus falou assim, então tá bom, nós vamos matar essa mulher, mas a pedra vai vir daquele que não tem pecado. Aí diz que a consciência de cada um falou, eu não adulterei, mas eu menti, eu enganei, eu roubei, eu fiz aquilo, então deixa a pedrinha no chão, né? Então deixar as pedras e tentar conciliação, tá? Gente, isso é um desafio para todos nós. É um desafio para todos nós. Porque a gente, às vezes, quer ver o circo pegar fogo. A gente quer que os nossos direitos não sejam abalados. A gente não quer. A gente quer que a nossa verdade, a nossa razão prevaleça diante das brigas. E muitas vezes a gente tem que abrir mão disso, tá? Que é o que vai falar no item 4 aqui, que é a derrota. Pois não. A indiferença de tipo, não estou nem aí, né?
Sim, sim. Porque aí não é palavra, mas é ação, né? Para quem está em casa, aí o Dimas falou da questão da indiferença, né? De às vezes deixar o outro fingir que o outro não existe. Também não tem necessidade, gente. Né? A gente pode resolver os nossos conflitos conversando, né? E é tão engraçado isso, né? Que a gente vive na era da comunicação, da informação, e a gente ainda continua derrapando na falta de comunicação. Eu falo por mim, gente. Ah, eu devia ter falado, devia ter... Não, vou ficar, como o Dimas falou, vou ficar às vezes indiferente. E é ruim, que a gente acaba também, às vezes, colocando pano quente em cima de coisas que precisavam ser resolvidas, tá bom? Vamos lá para a última, a questão da derrota. A atitude de recorrer a tribunal para resolver as questões entre irmãos era em si mesmo uma completa derrota para a igreja. Mesmo que um irmão tivesse razão na demanda, não deveria fazê-lo. Isso aqui eu li umas 4, 5 vezes para tentar entender. Porque ele está dizendo que mesmo, presta atenção nisso, mesmo que um irmão tivesse razão, ele deveria abrir mão da razão. Não deveria fazê-lo. A solução era tomar uma atitude verdadeiramente cristã. E aqui a gente não gosta do que eu vou falar, tá, gente? A gente não gosta. Sofrer a injustiça e sofrer antes o prejuízo. Quem que gosta de sofrer injustiça, gente? Fala a verdade. Quem que gosta de sofrer prejuízo? Ah, eu fiz um negócio lá com o irmão, perdi 100 mil reais, glória a Deus. Vou tomar ceia com o irmão, abraçado, cantando Somos Corpo. Quem que gosta, gente? Fala a verdade. Eu estou dando um exemplo assim, né? Aleatório, mas é verdade. Quem que gosta? Agora, cristianismo é isso. Vou abrir um parênteses aqui, por isso que a igreja não está lotada. Porque cristianismo é sofrer a injustiça. No século nosso, Silvana, fala baixo isso, não fala alto para a turma da internet não ouvir. Você tomou um tapa do lado direito, dá o esquerdo? Não, não fala isso. Pastor, pelo amor de Deus, não faça, nós vamos perder mais membro ainda. Porque o cristianismo hoje, eu não vou falar que é o cristianismo hoje, tá? Algumas pessoas hoje é assim, ó, toma lá da cá, não, meu direito que tem que prevalecer. Sendo que biblicamente, vamos pensar um pouco, a gente está aqui para pensar porque é estudo. Jesus foi crucificado justamente ou injustamente? Aos olhos humanos, gente, fala a verdade. Injustamente. Tanto é que Pedro fala assim, Senhor, não vai para Jerusalém, eles vão te matar. Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Você está indo para a morte, Jesus. Quando ele está na cruz, ou melhor, antes de ir para a cruz, né, que é o famoso Cristo ou Barrabás. Barrabás bandido, ladrão, tudo os adjetivos do mal estavam em Barrabás. A multidão falou o quê? Solte a Barrabás, a gente quer Cristo crucificado. Se Jesus, irmão, pensa aqui comigo, ele abriu mão do seu direito para dar a salvação a mim e a você, por que que nós não podemos abrir mão do nosso direito? Fica aqui algo para você pensar essa noite, né? E aqui eu vou falar agora para a gente entender no século 21, as tretas entre nós é porque a gente não quer sofrer injustiça, a gente quer que prevaleça a nossa, não fez vai ter que pagar, ué, que negócio é esse? E eu estou falando para mim isso aqui, gente, porque a gente quer que a nossa justiça seja a que prevaleça, né? Vamos ver lá Mateus 5, 38, por favor. Mateus 5, 38. Mateus.
5:38 ao 42 diz assim, ó. O título aí, ó, que ele fala é da vingança. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que lhe deseja que lhe emprestes. O que ele está falando aqui, Jesus? Que muitas vezes eu vou ter que sofrer injustiça. Trocando em miúdos, é isso que ele está dizendo. Se me bateram na face direita, da esquerda. A gente não gosta mais disso. O cristianismo hoje se tornou um cristianismo triunfalista. Não, o crente não pode passar por humilhação. Aonde está escrito isso? Seremos sim humilhados às vezes, perseguidos. Não é Mateus 5 que fala das bem-aventuranças? Quando Jesus fala, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Você pode ver, capítulo 5, primeiros versículos ali, Jesus tratando disso. É o contrário do mundo, é o diferente, é o inverso. A nossa atuada não é igual à atuada do mundo. A igreja de Corinto, provavelmente, eles não queriam sofrer o prejuízo da injustiça, não queriam, né? E aí Paulo cita aqui, né, dizendo que tem que sofrer injustiça, sofrer antes o prejuízo. Em vez disso, os coríntios estavam praticando injustiça e provocando dano aos próprios irmãos. Então eles não queriam sofrer a injustiça. O que eles faziam? Acionavam a pessoa na justiça para causar dano na vida da pessoa. Lembra que eu falei que Jesus disse olho por olho, dente por dente? Era nisso, nessa questão. Ainda eles estavam com aquele espírito da lei mosaica, né? Fez isso, vai pagar. Vai ter que pagar de alguma forma, tá? E isso, gente, ninguém pode falar que não está, porque está dentro, parece, do nosso DNA. A gente clama para que as pessoas que fazem mal para nós paguem por aquilo que elas fizeram. De uma certa forma nós somos assim, tá? E a gente tem que pensar um pouco. Como que é? A gente solta isso, a justiça há de ser feita, né? E é bem assim, e tem muitos hinos que dizem isso, né? Que, você me viu humilhado, agora você vai ver exaltado, e eu vou passar por cima, complicado, tá? Vamos lá. Na época em que a epístola foi escrita, a justiça pública funcionava de modo diferente, então não é igual a que a gente tem hoje, né? Que está dentro de um fórum, tem lá o juiz, promotor, tem o advogado de acusação, de defesa, tem o réu, tá? Como que era feita? Os juízes ficavam à porta da cidade, onde eram procurados para dar solução às demandas. Aí eu fiquei imaginando, né? Pega uma praça aqui, né? Aí ficava o juiz ali, aí chegava eu e o Dani lá, nós tivemos um problema entre nós aqui, e a gente quer uma solução do problema que a gente está enfrentando. Só que a gente está onde? Numa praça. E se tem uma coisa que o ser humano faz, é quando há uma desgraça, o que acontece? Um acidente, já viu acidente? Tem um acidente. Nossa, hoje, para todo mundo, já filma. Quanto pior, melhor, parece, né? É igual a imprensa brasileira. Quanto pior, melhor. É desgraça, vamos. É igual urubu, né? Só está atrás de carniça. O ser humano é assim. Só está atrás de carniça. E aí você imagina, eu o Dani, eu e a Amanda, vai lá. Aí o outro que é ímpio, que não conhece, eu falo, nossa, mas não podia ter resolvido de uma melhor forma, ter mais em paz? Eles vivem dentro da igreja. Estão junto, canta junto, senta junto, está tomando ceia todo domingo junto.
E estão aqui agora, na entrada da cidade para resolver um problema. Está dando para entender onde Paulo quer chegar? Por mais que fosse no nosso tempo fechado, num fórum, tudo, mesmo assim está expondo algo que muitas vezes não precisava ser exposto. Os cristãos coríntios não se valiam da sabedoria cristã orientada pelo Espírito, mas procuravam então tais juízes, a fim de encontrar solução para o litígio entre os irmãos. Hoje a justiça comum está também ao nosso serviço, e não é errado valermos dela. Isso aqui é interessante, porque o que eu falei, há casos que talvez vai precisar chegar na justiça, há outras coisas que não, né? Dá para resolver entre nós, entre as pessoas da família da fé. Mas no caso do litígio entre irmãos, é sempre melhor buscar o acordo no contexto da igreja, e apenas, em último caso, levar a questão aos tribunais civis. Quando isso vier a acontecer, a comunidade cristã já deve ter julgado e punido a parte culpada, né? Então que tenhamos essa sabedoria, né, para entre nós resolver. Infelizmente, crentes estão fazendo alardes dos seus fracassos, quando apresentam queixas contra irmãos em tribunais. Estão lavando roupa suja em público. Os de fora rapidamente se arremetem sobre a menor incoerência do cristão ou da igreja. Daí os escândalos com os clérigos, né, que são os líderes eclesiásticos. Seria uma matéria tão atrativa para os jornais. Naturalmente, isso não é motivo para varrermos toda a sujeira para debaixo do tapete, fingindo que os cristãos são todos maravilhosamente santos, mas há lugar para uma discrição piedosa e um devido sentimento de vergonha diante dos fracassos dos nossos irmãos em Cristo. O que ele está dizendo aqui, o autor, é que não é colocar pano quente ou a sujeira debaixo do tapete, mas é tentar resolver entre nós alguns problemas. Não é fazer vistas grossas, mas é resolver problemas, né? Aliás, vida de adulto é essa, é pagar boleto e resolver problema. É isso, resolver problema, né? Todo lugar tem problema, todo lugar tem dificuldades. Eu costumo pensar assim, né? Se eu, dentro da minha casa, só eu e a Ana, a gente tem problema, imagina uma igreja com 100, 200, 300, 400, 500 pessoas. Não vai ter problema, né? Inocente da nossa parte achar que não vai ter problema, vai, mas os problemas têm que ser resolvidos entre nós. Tem que olhar olho no olho, tem que conversar, tem que sentar, tem que expor. E gente, desarmados. Desarmado que eu falo não é a arma física. Eu estou falando dessas armas às vezes que a gente tem, que a gente cresce, que a gente se exalta, que a gente usa das nossas prerrogativas para atacar o outro, né? Então que a gente possa baixar a guarda e tentar algo ser resolvido em paz entre nós, tá? Eu já tive muitos problemas aqui dentro, e ainda tenho, mas eu sempre tentei resolver na paz. Nos últimos casos a gente vai fazer uma coisa mais drástica, mas tenta resolver na paz. Se a gente vai resolver um problema e já chega as 2, 3 partes já nervosa, irritada, querendo briga, como que resolve um problema? Então é baixar a guarda, é ouvir, pensar, refletir e aí falar. E é difícil isso, né? Nós somos colonizados por várias culturas diferentes, né? Portugueses, italianos, espanhóis, né? E parece que a maioria deles é sangue quente, não é? É o pior possível, né? Tem casa que você fala, nossa, vocês falam alto assim? Não, isso aqui é normal, pastor, não estão brigando não, está tranquilo. Muito alto, aquela... Então vamos mais baixo, né? Palavras mais suaves, né? A palavra fala que aquela palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Então, lembra disso na hora que você está lá no pega. Quantas vezes em casa, vamos tirar um pouco da igreja e pôr para a nossa casa, quantas vezes em casa nós não evitamos conflitos por causa do jeito que a gente falou? A gente poderia ter respondido de uma forma diferente, mas a gente não respondeu, e aí causou problema.
por causa de uma fala, entonação de voz, o jeito, né? Homem e mulher casados, eles sabem do jeito que fala para irritar o outro. E não precisa nem alterar a voz às vezes. É só no olhar, naquela cutucada que você dá e fala assim, vontade de pegar você. Então, que estejamos desarmados. Os problemas virão, fica tranquilos. Mas que a gente se desarme, que a gente possa olhar o outro, olhar para nós e tentar resolver. Sim. Não quer conversa com a gente. A Silvana está falando para quem está em casa ouvindo, ela falou assim que às vezes a gente perdoa, mas não quer mais conversar, né? Não quer mais estar perto. Eu acho que tem duas coisas para a gente analisar. A primeira, você perdoa? Perdoou mesmo, de fato? Perdoei, beleza. A segunda coisa, como que vai ser o relacionamento entre vocês, a partir desse momento que houve o perdão? É marido e mulher, então tem que dormir junto, acordar junto, não tem jeito. Foi dentro da igreja, a gente não precisa andar melado, né, muito próximo, agarrando, lambendo, beijando, né? Não precisa disso. Mas a gente também não pode, como o Dimas falou, aquele negócio de indiferença. Distanciamento, gente, às vezes é saudável. Distanciamento. Não inimizade, indiferença, espírito de contenda, de litígio. Isso não. Tá bom? Deu para entender isso? Porque tem coisas, Silvanas, que a gente precisa manter uma certa distância, uma certa ou proximidade ou distância. Agora a gente não pode ser indiferente. A gente não pode ter inimizade, né? A gente não pode ficar perto daquele irmão, eu não sento. Aí já não dá, né? É difícil. Mas a maioria das vezes é porque a gente não quer abrir mão do nosso orgulho. Sim. Eu vou dar um exemplo disso. Às vezes as pessoas que saíram da igreja, e tudo bem, gente, vai sair mesmo. Primeiro, eu entendi que eu não sou dono de pessoas. Segundo, teve um litígio, eu tentei resolver, não conseguimos resolver, a pessoa saiu da igreja, joia. Qualquer lugar que eu for encontrar essa pessoa, no mínimo que eu tenho que fazer é o quê? No mínimo, é ser educado. É que eu falei, eu não preciso andar melado, mas eu tenho que ser educado e tenho que amar como Cristo amou. É difícil, gente. Sim. Algo contra o seu irmão. Vai consertar. Boa, isso mesmo. É verdade. E outra, né? Tudo que a gente está fazendo, se você tem algo contra alguém e não resolveu, vai ser em vão. Porque o princípio do cristianismo é o amor. Agora, eu sou contra, sim, não resolveu. Resolveu o fato? Acabou, resolveu. Porque senão também a gente não anda na vida, né? Se eu fosse chorar o luto de todas as pessoas que saíram da igreja, eu não vou ser pastor nunca mais, gente. Porque pessoas entram e saem todo momento da igreja. Agora onde eu vou, tem uma festa, eu vou cumprimentar, vou tratar bem, vou conversar, normal. E a gente também tem que tomar cuidado para não ser falso, né? Às vezes está aquela vontade de matar, não precisa ser assim. Seja honesto. Pergunta como está, como não está, como vai, e joia, toca a vida. Tá bom, gente? Mas a gente tem que resolver os conflitos entre nós. Temos que lavar a roupa suja entre nós, tá? E por fim, vamos pegar a conclusão, a gente vai terminar em ponto. A sociedade instalou um sistema legal no qual as discordâncias podem ser resolvidas nos tribunais, mas Paulo declara que os cristãos não devem ir ao tribunal secular para solucionar suas diferenças.
Como cristão, nós temos o Espírito Santo e a mente de Cristo. Então, por que deveríamos nos dirigir àqueles que não possuem a sabedoria de Deus? Por tudo o que recebemos como crentes e por causa da autoridade que temos no futuro para julgar o mundo e os anjos, devemos também ser capazes de lidar com as eventuais disputas que existem aqui então no nosso meio, tá bom? Então, a aula de hoje, assim, para mim foi muito boa, para que a gente tenha sabedoria para resolver os nossos problemas. Eles virão? Sim, virão. Porque enquanto a gente está aqui, a vida está acontecendo. Os problemas estão acontecendo. Pessoas não são pedras, elas têm movimento, elas têm vida, elas têm língua, elas têm atitudes, elas são diferentes. Há problemas e a gente precisa resolver os problemas, tá? Graças a Deus, nesses 15 anos eu nunca tive que ir para a justiça com ninguém, ninguém comigo, e não resolvi também um conflito assim na igreja. Graças a Deus, que continue assim, que a gente resolva entre nós, olhando para o irmão com misericórdia, com graça, e andando mais uma milha com ele se for necessário. Mas uma coisa é fato, gente, seja também honesto. Vai fazer alguma coisa? Dá para fazer, não dá para fazer. Eu consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Os problemas tem porque a gente, não, eu vou dar um jeito, não faz. Sim, sim, não. É difícil, mas a gente tem que fazer, tá? Principalmente, né, que nem eu falei do Rodrigo, ele foi lá prestar um serviço em casa. Pastor, isso eu consigo, pastor, isso eu não consigo. Eu como profissional, daqui a pouco você vai ter dentes para restaurar das nossas pessoas da igreja. Quero estar aqui ainda vivo para você cuidar dos meus dentes. Quando eu estiver bem velhinho de bengala. Pastor, ó, isso aqui não dá jeito não. Vai ter que pôr uma prótese. Agora não é dentadura, é prótese. Que nem peruca, não é peruca, é prótese. Ó, isso aqui não vai ter jeito. Isso aqui vai dar canal, isso aqui vai dar não sei o quê. Seja honesto. Isso aqui não dá para fazer. Ou fala assim, pastor, isso aqui eu não atendo. Eu vou indicar uma outra amiga que é especialista nisso. Tá bom. É melhor, é mais honesto do que às vezes fazer, ganhar o dinheiro e depois prejudicar às vezes um irmão, tá bom? Fique de pé aí, nós vamos orar, por favor. Acho que em casa não tem ninguém com pergunta, não falaram nada aqui. Nós vamos orar pelo pai da Nilce. Hoje eu fiquei de visitá-lo, mas ele tinha um procedimento às 11, aí os médicos não liberaram a visita, mas nós temos que orar por ele. Teve um infarto, né? Está lá no HC do centro, então ele carece das nossas orações. O Nádio também, que perdeu o pai dele essa semana também, de segunda-feira, né? De domingo para segunda, né? Ele morreu domingo e o enterro foi na segunda-feira. Nós vamos orar também pela família, para que Deus conforte. Quem mais, gente, tem pedido? Dimas pela mãe. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar lá. Pela Sara, está internada ainda? Está ainda em coma também. Vamos orar por ele. Meu Deus do céu. Vamos orar por ele. Quem mais, gente? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Aqui, Dona Cida. Pela Rita, pelo tratamento. Amém, Dona Cida. A Dona Cida, para quem não ouviu, ela está pedindo pela Rita, que está fazendo o tratamento lá da químio, que ainda não está fácil não. Seu Theo, pela família, amém. Tem mais alguém? O Dani, pela Silvana, pelo Eliel, que venha com bastante saúde, para tirar ainda os cabelinhos que restam do meu amigo Dani, né, Dani? Nós não colocaremos prótese, viu, Dani? Vamos até o fim. Eu vou estar junto com você. É isso aí, eu também, né, Theo? Nós vamos todos juntos. Dimas, é uma turma boa aqui,
que não vamos pôr implante capilar. Amém. Vamos orar, gente. Deixa eu ver se tem algum pedido. Acho que é só esses mesmo. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor esses pedidos agora de oração que foram colocados aqui, os pedidos do Dimas, da Amanda, do seu Theo, da dona Cida, do Dani, da Silvana, o nascimento ali do Eliel. Queremos colocar a família também do Nádio diante do Senhor, o pai da Nilce também, que o Senhor estenda as tuas mãos de misericórdia em favor de cada uma dessas vidas, Pai. Aqueles que estão internados, aqueles que estão precisando de um milagre do Senhor, Pai. O maior milagre nós sabemos que é a salvação, mas nós pedimos também por misericórdia e graça, Pai, restaura essas pessoas que estão enfermas, doentes, a Rita que está fazendo tratamento de quimioterapia, a Sara, a dona Mercedes, esse vizinho da avó da Amanda, ó Deus, tantos de nós aqui, Pai amado, que carecemos da bondade do Senhor sobre nós, Pai. O seu Roberto que eu fui visitar hoje à tarde também, tem misericórdia da vida dele. A Rita, esposa do senhor Eurípides, a filha do pastor Zé Roberto, a Dani, a Sônia, que estão recuperando da cirurgia que fizeram, Pai. O pastor Escobar, a Ana também, a pastora Ana que pediu pela saúde dela também. Tem misericórdia, Pai, e que o Senhor possa enviar a tua provisão e o teu milagre sobre essas vidas e sobre essas pessoas, Pai. A Sara que está ali tantos meses também internado, o seu Luiz que está em coma, Pai, tem misericórdia dessas vidas. Nós clamamos para que do alto o Senhor nos envie o teu socorro, a cura e a tua provisão, Pai. Nós entregamos, ó Deus, cada uma das nossas vidas diante do Senhor essa noite e pedimos a tua bênção em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje, para todo sempre. Amém. Gente, domingo agora nós teremos a ceia, 9h30 da manhã e às 7h da noite. Após a escola dominical, nós estaremos lá na Unip, fazendo um trabalho de evangelismo. Quem quiser ir, quem estiver em casa e também quiser participar, nós, a partir da meio-dia lá ou das 11? A partir das 11h em frente. Depois do culto da manhã, nós já deslocaremos para lá, 11h, nós estaremos ali distribuindo águas, canetas, alguns cartazes também para evangelizar a turma que vai fazer a prova da FUVEST, tá bom? Deus abençoe a todos, bom final de semana, para os que estão em casa também, em nome de Jesus.